Olá, meu nome é Adriana Miros, sou terapeuta e hoje, dando o pontapé inicial de um novo projeto, um novo podcast chamado Você Pode. E eu estou muito feliz de receber hoje, Lu. A Lu é a minha primeira convidada, uma mulher incrível que tem uma história extraordinária. Luciana Carminati, 49 anos, aquariana, como eu, faz aniversário um dia 14 de fevereiro, né, Lu? Olha isso, Eu sou dia é 15. isso mesmo. A Lu é mãe, esposa, avó atípica, enfermeira, neuropsicanalista e escritora. Tudo isso, né, Lu? Tudo isso. Mas, além de todos esses títulos, eu vou começar com você, com a pergunta que eu sempre faço em consultório, com todas as pessoas que eu atendo. Quem é você? Essa é uma das perguntas mais difíceis da gente responder, né? É um prazer, né, estar aqui fazendo esse novo passo que nós estamos aí, tanto para essa nova página, né, quanto para mim que nunca fiz um podcast. Então, essa pergunta eu sempre trago também dentro de uma sessão, né, do set analítico ali, de quem é você? Porque a partir do momento que você consegue entender quem é você consegue também entender algumas coisas que estão ali perturbando ali no seu inconsciente, porque você consegue falar sobre você. E como é difícil a gente conseguir falar sobre a gente, né? Muito. Então, quem é a Luciana? A Luciana é uma mulher casada. A 4 de julho vai fazer 35 anos. Uau! Muito tempo. Tive 3 filhos. Você casou super novinho. Casei com 17 para 18 anos. Nossa! Ele tinha 21 e eu 17. E aí tivemos 3 filhos, né? Esses 3 filhos, hoje cada um já segue o seu caminho, nenhum solteiro, todos já casados eu falo com os agregados, né, ali, né? Sou avó da Manu, que tem 7 anos, que foi do primeiro relacionamento do meu filho, e da Caroline, desculpa. A Caroline teve a Cecília. A Cecília tem 4 anos, puleta que só. E teve algumas coisas também dentro desse nascimento dela. A Carol tem lúpus e aí foi uma fase muito difícil, até ter um autocontrole, até ele não ter crise. E aí ela arriscou, teve a Cecília. Nasceu com o palato aberto, mas com 1 ano e meio fechou. Ela só é fanha, mas com o tempo isso passa. Nada do que a fonoaudiologia não resolva, né? A Luciana é uma mulher muito persistente, determinada, sincera. E sou muito verdadeira. Então, se eu sinto, eu sinto. Se eu não sinto, já era. Não tem jeito. Meu amor, você é aquariana. Porque... Tá explicado, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, a gente precisa se conhecer para poder cuidar, né, da vida do outro. Do que o outro traz para o consultório. Então, eu sempre tive esse cuidado de trazer o meu conhecimento em primeiro lugar para poder conhecer o outro, né? Como não existe perfeição, tenho os meus defeitos, me policio muito nesses defeitos para que eles não estraguem o meu dia. Então, isso é uma luta diária. Né? E a gente não luta com o outro, nós lutamos contra nós mesmos. Nós mesmos, todos os dias. As nossas mentes. Então, para mim, assim, me conhecer e conseguir dominar os meus monstros, essa é o maior desafio e vai ser o maior desafio da vida de todos, não só da minha, né? Porque então, quando a gente mata um monstro, aparece mais 5, né? Eu sempre falo isso, que o difícil não é matar um leão por dia. O difícil é você arrastar o elefante que está dormindo para você seguir. Esse é o maior desafio.
matar um leão, a gente já tá tão calejada, com tantos problemas, o mundo já vive no auge de muitas coisas, que você mata o leão fácil, você consegue. Mas o que você não consegue, às vezes, é isso. O elefante está dormindo, olhando pro leão que está morto, e você não consegue, porque ele é muito pesado. E aí, o que você faz com isso? Você guarda. Você guarda ali e você fala, hoje você vai continuar aí e eu vou seguir outro caminho. Então, eu tenho muito isso dentro de mim, de quem eu sou, para que o outro entenda melhor. Porque quando a gente entende, o outro também entende a gente. É. Até chegar nesse ponto de se entender é uma longa caminhada, Uma né? longa caminhada, muita E terapia. precisa querer, né? Porque não basta ter consciência. Não, não. Você tem um longo caminho até você tomar consciência de quem você é. São as E a partir do escolhas. momento que você toma consciência, você tem um outro longo caminho, Sim. que é escolher mudar. Porque mudar dói. Mudar dói muito. porque faz parte do processo, né, Adri? Mudar Sim. dói mesmo. Nós estamos num momento que fazer essa trajetória da mudança mudou até a fala dentro do consultório. Hoje em dia, na psicanálise, nós não falamos assim, você conseguiu mudar. Não. Não. Nós falamos assim, o que você conseguiu transformar? Ressignificação, né? Né? O que você. Eu não consegui nada. Ai, eu não mudei nada. Mudar, a gente muda do óculos, do batom, cor do cabelo, roupa. O externo faz a mudança, mas o interno Transforma, né? transforma. É transformação. A transformação é a fase mais difícil quando você está em terapia. É muito difícil, Lu, porque você faz 1 hora de terapia por semana. E você está inserido num mundo completamente louco o restante da semana. Então, você tem que ter muita força Muita. para você ir contra tudo que. Porque, assim, o que o mundo quer da gente? Colocar a gente dentro de uma caixinha. E fechar. Todo mundo é igual, né? É como se fosse uma linha de produção. Todo mundo tem que ser igual. Sim. E quando você tenta sair desse lugar, É desconfortável. é desconfortável. As pessoas que convivem com você, elas não querem conviver com uma Não. pessoa nova, elas querem te voltar. O passado te chama o tempo inteiro. E o passado, falando um pouquinho sobre o passado, ele traz ali uma mudança no que você está programando na sua consciência. Então, nós temos 5%, né? Isso falando sobre a neurociência, nós temos 5% de consciência e 95% de inconsciente. Então, o que predomina? O inconsciente Né? sempre. O inconsciente, né? Então, se o seu ego, que é o seu hoje, não estiver muito controlado, você não consegue viver. Aí você entra no colapso mental. É o self 1 brigando com o self 2, né? Sempre. O tempo todo. O tempo todo. A gente vive um duelo constante, né? É a razão e a emoção, o tempo todo te puxando para um lado e para o outro. E você sabe que esse puxar é uma coisa muito interessante, porque quando você começa a fazer terapia, as pessoas começam a notar um pouco da mudança externa, mas não sabe a luta que está tendo internamente. O processo de individuação, né? O famoso processo de individuação que Jung fala muito, né? Né? Essa teoria é de Carl Jung, né? Então, assim, tá, fulano começou a fazer terapia. Nossa, tá estranha, esquisita, não fala mais nada. Nossa, mudou. Então, sempre vai ter alguém para criticar essa. Nossa, mas você não chorou? Por que você não chorou? Não, não chorei porque eu senti, mas eu consegui me controlar. Tá esquisita. Depois começou a terapia, tá estranha. Mas por quê? Porque você começou a se entender. O seu processo é interno e todo processo dói. Dói. Indiferente de qualquer pessoa. Isso em todas as fases da nossa vida.
né? Na fase da alegria, da tristeza, da melancolia, na fase do luto. O luto ele é dividido em várias fases. E engraçado, Então, porque como as pessoas cobram, né? Eu vivi um luto, estou vivendo, e as pessoas cobram que você viva o luto da mesma forma que elas vivem. quanto tempo, Tri? 8 meses. Ele tá muito recente ainda, né? Ele tá vivo. Mas eu tô vivendo. Não, eu tô Você vivendo. tem que viver, né? preciso. É o desafio. Porque nós temos pessoas, não que a gente tem que viver para o outro. O mais triste, eu não sei se é triste ou se é a realidade. É. Ela morreu. Eu preciso continuar. Essa sensação de que quem você ama está partiu, porque tem o luto quando você vê que aquilo não vai dar bom. Sim. A gente vive muitos lutos em vida. Sim. Muitos. E aí, quando acontece, eu falo que é o final, né? Está hospitalizada, e aí ali naquele momento que ela Acabou. tá, você já fala, isso não vai dar bom. E aí, quando chega a notícia, e aí você, de primeira instância, vem a negação, depois vem a Eu não barganha, passei pelo momento de negação. mas ela estava doente. A minha mãe sofreu um acidente em casa, teve um traumatismo craniano, foi para o hospital com esse traumatismo, se recuperou do traumatismo, só que ela adquiriu uma sepse. Então ela morreu da sepse, da infecção generalizada. Foram 25 dias de hospital. Foi um susto, porque ela não estava doente, né? Aí é o luto mais difícil. Foi um acidente. Só que esse período que ela ficou no hospital, a gente já foi trabalhando a possibilidade. Já era muito visível que ela não lutou pela vida dela. E eu aceitei isso. Eu acho que ela tinha o direito de não lutar e de não querer ficar. Então, quando eu soube da partida, foi um baque. Eu não estava nem em São Paulo, estava trabalhando, estava em Belo Horizonte sozinha, quando minha mãe morreu. Mas assim, em nenhum momento eu me revoltei com Deus, porque eu acho que é muito normal as pessoas se revoltarem com Deus nesse período. Em nenhum momento eu me revoltei barganha, com Deus, né? Eu falei sempre, desde quando ela sofreu o acidente, que ele fizesse o que fosse melhor para ela e não para nós. Então, foi uma coisa muito. A partida da minha mãe foi muito natural para mim. Mas é uma lacuna que fica. Porque sempre vai. É mãe, né? É mãe. E assim, não só pela mãe, mas pelo processo do luto, né? Uhum. Viver o luto em vida é um dos piores. E quando você acha que você tá bem, você recai. Aí lembra alguma coisinha, enfim. Mas eu acho que a gente tem que viver. Tem que chorar, tem que sofrer. Eu falo sempre isso no consultório para os pacientes, sempre. Você viveu o luto? Porque uma hora ele vai te pedir para que você viva. Olha, eu vou te dar 2 exemplos. Eu tive uma paciente que a sessão dela era sexta-feira, 5 horas da tarde. Às 5 da manhã, ela me mandou uma mensagem e falou assim: estou indo para a Bahia porque a minha mãe faleceu. Ponto. No domingo, eu ousei e mandou uma mensagem para ela: oi, tudo bem? Como você está? Essa pergunta de como bem é uma educação, mas eu quero saber como que você está. Ela não me respondeu. Uhum. Na segunda, ela já estava de volta e aí ela simplesmente falou: oi, Lu, tudo bem? Bom dia. Tá de pé a nossa sessão de sexta-feira? Aí eu falei: você tem certeza que você está pronta para falar sobre isso? Ela achou que tava, né? Aí ela falou: tô. E aí foram 3 meses tranquilo. Ela estava passando por uma promoção no trabalho, tranquilo. Dito e feito, quando deu 3 meses, aí veio. Outro caso também de outro paciente, o filhinho dele morreu também de um tipo de câncer bem raro. Mais ou menos ali ficou em 10 meses. Já tem 2 anos, em dezembro fez 2 anos. E ele ainda está no luto. O primeiro, ele não conseguiu ainda
Ele já teve a barganha, ele já teve a negação, ele já teve todos os processos, mas ele não conseguiu sair do luto. E é normal. É Então, muito quem individual, tá né? de fora olha e fala: nossa, saiu do luto tão fácil. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Fora, você precisa estar trabalhando, você precisa estar cuidando, você precisa estar vivendo. Agora, e dentro? Como você está por dentro? Então, esse processo dessa pergunta de quem é você vai muito sobre assim, o que eu consigo superar, o que eu não consigo. E tá tudo E bem. não é fraqueza nenhuma, né? Não é Assumir fraqueza. que você não consegue superar. Não é fraqueza. É como a depressão. É. Muitas pessoas falam: ai, depressão, você ficou com depressão quanto tempo? Isso não existe. Fiquei 2 meses. Existe. A depressão, a partir do momento que você tá ali, você vai ter que administrar ela para o resto da sua vida. Ontem eu estava assistindo um vídeo da doutora Andrea Vermonte. Sou apaixonada pelo trabalho dela. E ela estava falando sobre depressão. E ela falou, eu nunca tinha pensado por esse lado. A depressão é a falta de desejo. É quando a gente passa a não desejar mais nada. Tanto faz. Tanto faz. Não tem sentido. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tive depressão. Eu acho que eu já cheguei a bater na trave algumas vezes. Mas nunca tive. Eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, o mundo tá caindo, mas eu acredito que vai dar tudo certo, sabe? Eu tô vendo que eu tô indo, mas eu dou um jeitinho de voltar. E eu pensei, nossa, mas é verdade. Quantas vezes na vida a gente passa a não desejar mais nada? Você só quer sobreviver. E aí vem uma pergunta, sempre, também dentro da sessão. Você só quer Mais pra sobreviver? frente. Você só quer sobreviver, mas você tá vivendo? Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa para de viver e começa a sobreviver. E aí vem a cobrança. Eu estou sobrevivendo. E a gente tá vivendo bem isso, né? É. E, assim, você em consultório deve ver muito. Eu também vejo muito. A gente tá vivendo um surto, né? No momento, parece que não. Todo mundo fala, a pandemia acabou, isso Não, a aqui. gente tá vivendo um surto de Sim. depressão, de ansiedade, de burnout, enfim, tá complicado. E eu acho que as pessoas ainda não se deram conta de que elas precisam se cuidar. E é isso, eu falo engraçado pela forma de falar, tá? Mas não é nada engraçado. O paciente, ele chega dentro do consultório e ele fala assim: eu quero tratar sobre o meu ex-marido. Eu quero tratar sobre o casamento. Eu quero tratar. Então, esse eu quero tratar sobre uma separação, você está preparada? Envolve tanta coisa. E a gente tem mania de culpar o outro, né? Sempre o Então, outro é assim, você está culpado pelo nosso problema, preparada? Você né? está preparada para encarar que possa ser que você tenha a culpa de 5% nesse término de 10%? Vamos manter ali numa balança. Você tem noção de que você pode ser também a causadora desse momento? Então, trazer isso é uma realidade muito difícil. E muita gente não está preparada para isso. Não está preparada. Simplesmente não vou. Eu acredito que você tenha essa visão também. Eu converso com muitos terapeutas e é desafiador ser terapeuta. É extremamente desafiador. Porque a pessoa, ela já pergunta qual o valor da sua sessão, né? Sim. E ela acha que não vale a pena pagar pela saúde mental dela. Então ela prefere fazer uma cirurgia plástica. Ela prefere fazer o cabelo, colocar cílios, fazer botox, colocar preenchimento. Porque ela acha que se olhando no espelho e se vendo perfeita,
a vida dela vai mudar. E ela fica linda por dentro, linda por fora, e continua toda embagulhada por dentro. E aí, por dentro, é onde vem a resposta, né? É dentro. É dentro. Então, a transformação, ela não é daqui para dentro. Não. Ela é daqui Dentro para para fora. fora. Então, trazer esse olhar já é um grande avanço quando a pessoa consegue, de uma certa forma, a olhar de que eu preciso primeiro me curar. Então, quando nós estamos fazendo, né, o curso, a pós-graduação que eu fiz, o mestrado, toda a parte de escuta, quando eu fiz, tinha uma professora que ela sempre falava desse jeito: cuidado para não haver uma transferência. Uhum. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque você começa a observar o paciente e, de uma certa forma, aquilo meio que entra dentro de você. E assim, você começa a tentar achar soluções para ajudar aquele paciente. Só que você não tem o poder de ajudar ninguém. O que você pode é tentar tirar a venda dos olhos. Então, sempre no início de um tratamento, né, terapêutico, eu sempre falo essa frase: o barco é teu, o leme é teu, o vento é seu, o rio também é seu. Eu só vou dar uma soprada para você entender que você vai cair ali, mas se você for por esse caminho, você vai encontrar um lugar para parar o seu barco. Nosso papel é como o papel de um GPS. Pessoa, Recalculando. a pessoa vai trazer o problema pra gente, Isso. a gente vai indicar uma direção. Indicar. Quem tem que caminhar é o paciente, não somos nós. Se no meio do caminho ele se perder, ele vai ter que recalcular a rota. Sim. Nós podemos fazer isso. Mas quem continua o caminho e chega no final, é ele. É ele. Não somos nós. Nós somos canal, né? Eu falo muito que... Eu falo muito de Deus. Eu acho que Deus, ele é muito a direção da minha vida. E eu falo que o tempo todo nós somos usados por Deus como um canal. O divino utiliza da nossa casca para Seguir. né? Para dar a direção. A gente, como terapeuta, como psicanalista, como psicóloga, a gente é um faroletinho de luz, né? A gente vai ali iluminando aquelas partezinhas que estão no escuro, tirando aquela poeira, abrindo aquela janela, para que a pessoa consiga enxergar, às vezes, aquele pontinho crucial da vida dela que ela não estava Isso. enxergando. E não somos nós. Não. Não E aí a somos gente nós. engata a primeira para ajudar. Sim. É um auxílio. A gente Só. não pode carregar ninguém nas costas. E aí a pessoa vai seguindo. E também não existe uma garantia Não. de que você vai seguir o caminho que está ali sendo direcionado em terapia, não vai existir. Até porque, né, Lu, vamos falar a real, existem pessoas que se beneficiam muito da dor. Sim. Existem muitas pessoas que elas gostam de estar doente. E se entregam a isso. Elas gostam, porque elas encontram benefício. Infelizmente. É mais comum do que a maioria das pessoas possa imaginar. Sim, Tem gente com que certeza. tem pessoas que têm muito benefício nisso. Então, agora vamos falar sobre a sua trajetória profissional. Você atuava, a sua formação é enfermagem. Isso. Em que momento que existiu essa virada de você deixar de cuidar do corpo para a mente? Gente. Qual foi esse ponto de virada na sua vida? Esse ponto de virada, Dri, foi uma trajetória muito, muito bonita, mas também doeu muito. Eu quis muito essa virada. No começo, eu quis porque ia me beneficiar, né? Não financeiramente, eu tô falando, psicologicamente. Sim. Eu tive uma depressão
muito forte. E aí, nessa depressão, eu fingia que eu estava até dormindo, para não comer a comida, a sopinha que a minha mãe me trazia. Então, essa parte da minha vida da depressão, onde eu conheci ali realmente a terapia e me apaixonei pelo processo terapêutico do que estava acontecendo dentro de mim. Então, Lu, quem era você nesse período? No período onde ninguém conseguia enxergar o que você estava sentindo e quem você era durante esse período da depressão. Quem era a Luciana nesse momento? A Luciana, nesse momento, ela era simplesmente a ponte para todos. A útil. Ela era boazinha. Não que eu não seja boazinha, mas eu não sou mais bobinha. Tudo então, tem limite, né? Mas, assim, ela era aquela Luciana que sempre estava ali para fazer a ponte de qualquer situação. Você nunca estava em primeiro lugar? Não. Nunca foi perguntado, assim, para mim, tirando na terapia, você se ama? Você foi ensinada a ter amor próprio? Nunca. Você acha que o fato de ter entrado numa depressão, durante esse período que você estava na depressão, você voltando lá para sua infância, você trouxe alguma coisa de lá? Trouxe vários traumas, vários abandonos. Porque na psicanálise a gente entende que a infância é um território onde nós pisamos todos os dias. A gente volta para lá todos os dias. Volta para todos os pontos. Olha, tem um ciclo que eu falo que a gente precisa, que ele precisa ser quebrado para que haja uma transformação interna. Então, assim, vamos falar sobre a bisavó. A minha bisavó, ela tinha que trabalhar muito na roça, na época, nas plantações, para que a minha avó e todos os irmãos da minha avó não sofresse nenhum tipo de necessidade. Então, ela não tinha tempo. Não. Ela tinha coragem. E aí entra a minha avó, passando muita necessidade, aonde também não tinha um tempo. Mas tinha que ser corajosa. Mas tinha que ser corajosa. E ela era. E aí entra a minha mãe, que também teve que sobreviver sem deixar faltar nada, num abandono, né, do casamento eu tinha 10 anos, então isso tem 39 anos, né? Então, quando eu tive as minhas filhas, ali foi uma virada de chave, mas não foi completa, porque eu queria minhas filhas e o meu filho, tá? Quando eu tive meus filhos, os 3, com diferença de 3 anos cada um, eu queria muito, mas muito quebrar tudo aquilo que eu não tinha. Então eu repetia várias vezes. Mas a mulher corajosa continuava ali. Continuava, sempre continuou. A coragem da bisavó, que foi para de todas as formas. A marca da família. A marca da família. Ela consegue. Eu dou conta de tudo. Ela é forte, eu dou conta de tudo. Eu sou Uber, eu sou gerente do banco, eu consigo pagar, eu consigo suprir, eu consigo ser uma boa esposa, eu consigo tudo. Tá com sede? Ó, de pirona, põe na boca e bebe. Então, tudo eu era ponte para que o outro, principalmente eu tô falando assim, de família, né? Isso não tem nenhum significado de amor. Deixou de amar, ou ama mais, não tem sobre sentimento. Tem sobre a minha pessoa. A gente aprende que amar é sofrimento, né? É sacrifício. Sobre a minha pessoa. Então, quando eu tive esse momento, foi um momento... Eu até, semana passada, eu comentei isso com a minha filha. Foi um momento onde isso mexeu muito comigo. Porque ela tinha tirado férias e tinha ido viajar com o marido dela. E noivo, né, na época. Então, quando ela chegou, ela teve que dar uma organizada na casa. A mulher veio para ajudar, para limpar. Em nenhum momento ela veio, em 5 dias que faltavam para acabar as férias dela, falar assim: mãe, você tá bem?
você quer que eu faça alguma coisa? E você estava no processo de depressão. Eu tava trancada dentro de um quarto escuro. Quanto tempo você ficou assim? Ao total, 35 dias. A virada de chave. Uma colega de trabalho me ligou e me perguntou essa pergunta que você acabou de fazer. Quem você é? Porque atrás da mãe, atrás da filha, atrás da esposa, atrás da profissional, existe a Luciana. Aí a gente chega naquela questão da falta do desejo. Você não desejava mais nada. É como o filme que tá agora né, no Netflix e sim nas redes sociais bombando muito, né? Meu nome é Agneta, né? Então, você vai se oprimindo sem ninguém fazer nada pra você. Eu não tinha um relacionamento abusivo. Eu não tinha um relacionamento narcisista. Ao contrário. Eu tinha uma pessoa que estava do meu lado o tempo todo e falando, levanta a cabeça, sai daí. Não, 2 dias sem tomar banho, não pode, sabe? Vamos no psiquiatra, você precisa, vou ligar para sua terapeuta. Então, eu tinha ali um suporte, mas a Luciana meio que foi morrendo por dentro. E aí foi quando eu comecei a pegar firme na terapia. Você começou com psicanálise ou com psicólogo, psiquiatra? Não, eu comecei com psiquiatra. Direto. Remédio? Medicação. Eu não ia dar para fazer associação dos dois. Sim. Então, aí eu fui direto para o psiquiatra e iniciou. Nessa fase, também foi uma fase complicada, porque eu descobri que eu tinha fibromialgia. Então, assim, o corpo, ele vai dando sinais, ele vai conversando com você de uma forma muito sutil, muito tranquila. E quando você pensa que não, se você não ouve, ele simplesmente, ele grita. Ele grita, exatamente. E ele grita em feridas, em dores, em situações que você se encolhe e você fica toda tensa. Você não libera. Por isso de tanta dor, né? Por isso, tanta dor. E aí foi juntando a parte psiquiatra com a parte do reumatologista, aonde foi ali se encaixando as medicações, as dosagens, e esse processo durou 35 dias. E aí eu tive que fazer a escolha que você falou, que é me entender. E nisso, na terapia, eu me apaixonei pela psicanálise. Quem conhece a psicanálise e não se apaixona? É impossível, né? É incrível. E aí eu falava... É um baúzinho que a gente descobre. Eu falava assim, eu amo quando eu chego na recuperação pós-anestésica de um centro obstétrico e eu ajudo uma mãezinha com um bebê. Eu ajudo a mãezinha como colocar no seio, como ter ali aquele contato. Eu gosto de cuidar dela, para que ela, quando ela for pro quarto, ela fala assim, tchau, Lu, muito obrigada. Então, eu amava tudo aquilo. Então, chegou um momento que eu precisei fazer uma escolha, não só pela minha depressão, mas pela chegada de um novo ser na minha vida. Sim. Que foi meu neto. O Anthony. O Anthony. Então, eu tive que... Esse chegou para revolucionar, Odri, né, eu tive que escolher, e assim, a escolha no começo foi uma escolha muito difícil. Porque eu levei em torno de 1 ano e meio. Mas chegou um momento que eu falei, agora eu preciso escolher entre a vida do Anthony, a minha profissão dentro de um hospital e o meu consultório, que eu estava de dívida até aqui para montar ele. E pronto. Que eu não tinha que pagar aluguel do consultório. E doeu. É o luto, que não são de pessoas, Sim. mas são de situações diferentes. Momentos diferentes. E aí eu pedi para minha coordenadora me mandar embora, ela disse que não tinha nenhum tipo de reclamação, que nunca tinha levado uma advertência, uma suspensão, ninguém foi na porta conversar e falar sobre mim, né? Eu ainda até brinquei com ela, eu falei, e se eu brigar com alguém, você me manda embora?
Aí ia passando uma colega chamada Rose. Falei, Rose, vamos brigar. Eu dou uma puxada de cabelo. Ela falou, não, quem quer ser mandada embora é você, não sou Aí a eu. Rose é mandada embora e você Aí ela fica. falou, não. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou pedir demissão para deixar as portas abertas, porque na minha vida agora comporta o cuidado com o Anthony e a minha profissão. E foi aonde eu iniciei aí somente ser avó / mãe de uma criança que nasceu com câncer. Foi nesse momento. E que não foi nada fácil. Mas você não tinha outra escolha. Não. E você sabe que no começo eu tive um olhar para o Anthony, minha mãe sempre fala isso. Eu tive um olhar que é um olhar mais difícil de você ter. Não para uma criança, para todos. Eu tive dó. Eu tive dó dele. E aí sim, eu tive que trazer ele para ficar comigo e dar os cuidados que ele precisava. Sim. Mas eu tive dó. Eu não adotei o Anthony com 2 meses de vida, 49 dias, por amor. E sim por pena, por dó. Mas foi só a ponte. Só que com 30 dias eu já tinha percebido que... O amor nem sempre nasce da forma bonitinha Não nasce. que a gente está acostumado. Não. Muitas vezes o amor, ele nasce de uma forma totalmente aleatória. Foi como o Anthony chegou para você. Foi como o Anthony. Minha mãe Se alguém te agarrou contasse ali... essa história 10 anos antes do Anthony chegar, fala para mim. Volta 10 anos atrás e alguém te conta a história do Anthony. Olha, vai chegar uma criança na sua vida, seu neto nasceu com câncer, depois de um período você descobre que ele é uma criança atípica. Você vai falar, de onde você tirou essa loucura? Não, isso vai acontecer na minha vida. Por que você tá contando isso? Eu acho que eu não dou conta. É totalmente improvável para sua... Na minha trajetória do que eu estou seguindo, isso não se encaixa, né? Não se encaixa. Não é o que eu planejei. Sim, mas a gente não planeja nada. Mas aí vem isso aí que você disse. Nós passamos pelo passado. Ontem nós conversamos, alinhamos horários para estar juntas aqui, né? Sim. E hoje está acontecendo isso. Mas ontem já foi. Eu não consigo mudar nada do que já foi. Eu posso mudar hoje o que eu vou querer a partir dessa transformação. E ainda assim, a gente não garante que amanhã vai ser como a gente planejou. Não. E que bom Sim. que a gente consegue entender que Só existiu hoje. só o agora. Ontem foi hoje, hoje é hoje, amanhã vai ser hoje. Só existe hoje. Porque só existe o hoje. E esse só existiu hoje foi quando eu levei o Anthony, né, para poder fazer os exames, fez a biópsia e aí, né, foi diagnosticado, foi encaminhado e aí foram 3 anos. E aí quando ele tinha 2 anos, eu estava prejudicando a minha equipe. Eu não, se eu trabalhasse na segunda eu faltava e na terça não era minha folga. Então eu teria ido no domingo. Se eu trabalhasse na terça, segunda não era meu plantão. Então eu levava ele pro GRAAC, pra químio. Na terça era meu plantão, eu não ia. Porque ele tinha as reações da químio. Então toda semana isso. Falta. E aí eu falei pra minha coordenadora, eu tô faltando demais. Eu tô prejudicando, porque você não pode contar comigo. Então você pode mandar embora? Ela falou, não. Porque se você não der certo, em qualquer coisa que você for fazer, porque eu sei que você vai dar certo, mas se você não der certo, você vem aqui. Você volta aqui. Então você tá deixando a porta aberta. A melhor coisa é isso, sair deixando as portas abertas. Aí eu falei, tá, então essa carta que tem 1 mês aqui, tá aqui dentro da minha mochilinha, só falta pôr a data. E aí foi isso, e eu saí do hospital. E foi um peso que eu tirei das minhas costas, mas não um peso
sobre colegas, não um peso sobre a coordenação. Será que essa não foi a primeira vez que você escolheu por você? Eu tenho certeza que foi. Porque eu fui muito criticada por isso. Mas ninguém estava vivendo o que você estava vivendo. É muito fácil você criticar o outro sem estar na pele, né? E principalmente, Dri, porque é muito fácil você dar ideias. Uhum. Você falar, se eu fosse você, mas Se eu você fosse, não é. não sou eu que recebi uma criança que nasceu com câncer. Tipo, se eu Quantos fosse anos? você. Quantos diagnósticos? Quantas lutas? Foram 3 anos ao total. Alguém passou 3 anos no hospital com ele, no seu lugar? Ninguém. Alguém tinha enfrentou suporte. todos os diagnósticos que foram entregues para você? Não. Eu tinha, sim, uma rede de apoio, onde eu tentava não faltar tanto, mas ela psicologicamente também não conseguia ver tudo aquilo, porque você enfrentar um hospital oncológico infantil, você tem que estar com a sua cabeça muito centrada. E ela também não estava, que é a minha filha caçula, Karina, e aí foi indo, e eu percebi que falava, tem que ser eu. Não tem que ser eu. Eu não posso terceirizar uma responsabilidade que eu assumi. Mas você entendeu que essa história era sua. Entendi. Na terapia Exclusivamente sua. minha. Eu precisava passar por aquilo. Os pais foram só um caminho. Só. Esse menino é teu. E quando aconteceu isso... Até porque ele te chama como? Mãe. Ele não falava nada no começo, e aí depois um certo tempo... Conta pra gente a história de como... do diagnóstico dele, diagnóstico. Né? Vamos lá, o diagnóstico. Tirando essa parte que você já falou e eu te expliquei, recebi o encaminhamento, fez a biópsia, aí encaminhou direto com 23 dias, 24 dias ele já iniciou a quimio. Só que às vezes ficam muito fraquinhas, tal, e aí colocaram um portocarte, que é diretamente ligado na aorta. Então, ele tinha um aparelhinho, né, que chama portocarte, que é ligado diretamente nas veias do coração, aonde distribui a medicação. O que aconteceu? Outra cirurgia, além da cirurgia para tirar o tumor do braço. E aí, ele não podia levar susto. Ele não podia chorar muito, ele não podia gritar, ele não podia fazer nada, porque ele ficava totalmente cianótico e desmaiava. Meu Deus. Aí um dia 3 dias depois da cirurgia, ele estava engatinhando, ele ficou em pé, do nada, com 8 meses. E aí eu não vi que tinha uma sacola, que era uma sacola de brinquedinhos de monta-monta do lado do sofá. Aí ele andou, escorregou na sacola e caiu para trás. Quando ele caiu, ele já caiu todo cianótico. E aí foi onde, pela primeira vez, eu falei, é agora. Coloquei em prática, fiz a massagem cardíaca e ele foi voltando devagarzinho. Gritei o meu marido, ele já ligou o carro. Quando ele ligou o carro, eu fiz mais uma massagem cardíaca. E aí, ele voltou. Nossa. E aí, quando chegou no hospital, não dava para levar em outro hospital. Tinha que ser no hospital onde eles não aceitam. Ah, você faz acompanhamento do câncer onde? Ah, no Santa Marcelina? Vai para o hospital. Ah, tá, o hospital. Tem que ser sempre assim. E lá vai eu, né, de Itaquera até o GRAAC, perto do metrô Santa Cruz, lá, levar o Anthony. E aí, fizeram exames e tal, tava tudo bem, foi só o susto e foi de novo a recomendação. Ele não pode ir demais, porque ele vai dar uma crise de soluço, ele vai engasgar. Ele não pode chorar muito. Então, tudo isso era adaptações. Nossa, você tem que ficar em cima. Adaptações, totalmente. Porque uma criança já dá trabalho, ainda mais uma criança que não pode chorar, não pode se assustar, não pode rir. Nada. Então entra uma situação bem complicada. O Anthony, ele nasceu com um câncer raro. Chama histocitose de células de Langerhans. É um tipo de câncer que já nasce diretamente, porque nosso corpo 90% é todo células, nós somos células, e aí pode nascer em qualquer lugar. Então, nasceu na perna, nas costas, na barriga, do lado do umbigo, nasceu na boca, nasceu atrás da orelha,
nasceu no rim esquerdo, nasceu na costela direita. Então, ele teve vários tumores, que a quimioterapia curou, mas é só a primeira cirurgia que foi feita, que não precisou realmente ali. E dentro desse caminho, aquela cobrança de tipo, eu preciso parar com alguma coisa, porque senão eu que vou dar pane. E aí, Se e você der pane, atendendo. como faz? Não, e atendendo, Adri, eu atendia ainda, Como que você tinha estrutura psicológica para atender nesse período? Eu coloquei ali na teoria, na prática, o que eu aprendi na teoria, na psicanálise, a não ter uma transferência. Aham. Então, quando nós estamos dentro de um consultório, onde o paciente está ali, eu estou totalmente focada. Entregue, né, a pessoa. Entregue. Eu vivo ali naquele momento totalmente a história do paciente. E aí, tá, fechou a porta. Aí é a Luciana, mãe, a Luciana, Aí você tem a os mulher. seus 5 minutinhos de surto Sim, e volta, né? Volto. Então, assim, eu pego o meu problema, que eu acho que esse aqui é o maior problema que eu possa ter. Então, eu dou um jeito de tirar ele, eu consigo conduzir toda ali a história do paciente, direcionar, deixar perguntas para que ele. Porque a terapia é isso. Você joga uma pulguinha atrás da orelha e faz com que o paciente passe a semana repetindo aquilo. E aí, às 18, quando eu paro, que eu busco ele às 18h30, eu tiro o meu problema e eu consigo. Sim. É fácil fazer isso? Não. Não, é um desafio diário. Não. E isso não é só na parte profissional ou só na parte pessoal. É na sua vida. Sim. É pra vida isso. Porque quem não tem um Anthony, tem uma dívida, perdeu alguém, saiu de um casamento. A gente sempre vai ter um BO. Sempre. Sempre. Lu, além do diagnóstico do câncer do Anthony, você também descobriu um diagnóstico de autismo. Isso. Ele estava em tratamento. Durante o tratamento do câncer, Eu achei alguma coisa estranha veio nele. o diagnóstico do autismo. E como foi lidar com essas duas situações? Na verdade... Resumindo, o Anthony tomou 100% da tua vida, né? Na verdade, o Anthony, ele é uma caixinha de surpresa, né? Então, assim, eu falava, oi, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer da minha vida com isso? Né? Tentando alinhar de uma certa forma. Mas a minha mãe, na verdade, foi que percebeu. Porque quando eu ainda estava no hospital, e aí eu ia trabalhar e minha mãe ficava com ele. E aí a minha mãe falava assim, esse menino é estranho. Ele se balança, ele quer descer do sofá com 6 meses, tá acontecendo alguma coisa. Ele tinha alguma coisa, chora muito, ele tinha sinais de bate palma, não bate a palma. Barulho, tampava o ouvido. Aí começou a andar. Não olhava no olho. Não olhava no olho. Você estava dando uma madeira e estava virando o olho. Então, algumas coisas eu comecei a perceber. Minha mãe também. Minha mãe falava, eu criei vocês 3. Ajudei a criar seus 3 também. E eu não tinha isso. Vocês não. E aí eu levei isso para a doutora Valéria, que era a oncologista do GRAC, que cuidava dessa parte. Ela falou assim, vou te encaminhar para o neurologista, lá dentro mesmo. E aí, dentro desse processo de descobrimento que foi lá dentro, foi feito todos os exames para descartar qualquer outro tipo de patologia. Então, traduzindo, qualquer outro tipo de doenças mentais, qualquer outro tipo de qualquer situação que não seja o autismo, porque o autismo, ele não dá em nenhum exame. Sim. Mas todos o autismo, os exames, ele é uma observação, né? Ele é um observações. Né? Então, você precisa observar tudo aquilo para que você entenda o autismo. E aí você leva tudo para o psiquiatra ou para o neuro. No meu caso, foi o neuro. E aí ele pediu Bera, Bera é um exame onde a criança tem que estar dormindo, onde eles colocam uma câmera pelo tímpano, vários eletrodos, e aí eles examinam ali os neurônios.
E nessa trajetória, eu sempre acompanhando ele. Então, eu percebia muitas coisas, falava, essa criança tem alguma coisa diferente. Falava, ai meu Deus, o que vai sair aí daí agora, sabe? Eu tinha aquele sempre pé atrás. Sempre vivendo na ansiedade, né? Na Em expectativa. cima do muro, tipo, qualquer hora eu vou cair, porque vai sair alguma coisa daí. Então, ele era uma caixinha realmente... Ele era não. Ele é, Ele né? é uma caixinha de surpresa. Teve um dia que foi específico, que é onde eu falei, não tenho dúvidas. Foi um dia que ele estava bem sujinho, porque ele... É até estranho falar isso, mas eu vou falar. Ele gosta de sujeira. E aí, ele fazia assim, ó, nos rodapés, até chegar... Né, na É o minha hiperfoco casa. dele? O hiperfoco dele tá com a mão suja. Olha. E aí, depois ele chupava. Ele passava na gola e chupava. E aí, quando você forçava ele a tomar um banho, ele entrava em Em crise. crise. Então, meu marido várias vezes dava volta no quarteirão com ele. Aí, calmou? Chegou no portão, calmou? Não, dá mais uma volta. Levavam só uma toalha de banho, uma cueca. Então, a gente passou por muitas situações até o diagnóstico. E aí, o diagnóstico se fechou aos 3 anos, certinho. Aos 3 anos. E aí eu comecei o tratamento dele. Primeiro lá, ficou 7 meses, mas o GRAC ele não é para acompanhamento de transtorno. Ele é Só do para do câncer, né? câncer. Até os 18 anos ele vai ficar sendo acompanhado por lá. Após, é transferido para o hospital, que é o Hospital do Câncer. Né? A parte da filantropia, da parte que precisa. E o resumo de tudo isso é: o Anthony, o autismo nunca vem sozinho, Adri. Ele sempre traz algum outro transtorno. Sim. Porque se fosse só o autismo, você ia conseguir ler, estudar e colocar em prática e 80% daria certo. Mas não é. O Anthony veio com agressão. Ele era um menino totalmente agressivo, de puxar os cabelos, de bater. Ele tem uma força que você, assim, surreal, de pegar essa cadeira e jogar. Ele veio com o TOD, transtorno opositor desafiador, porque desafia. Quando você vai falar não para ele, Nossa, você tem que dar uma volta e conversar e explicar, e no fim você fala, entendeu, amor? Mas eu posso? Eu falo, ai, não adiantou nada que eu falei. Então, não pode. É um exercício de paciência diário, né? Não pode. E aí também veio com a hiperatividade, misturado com o déficit de atenção, que é o TDAH, e aí ainda veio o hiperfoco. E aí o hiperfoco é em comprar. Meu Deus. Ele quer comprar tudo. Ele não tem noção de dinheiro, Sim. mas ele quer comprar. Então, toda vez que você sai com ele quer comprar, nem que seja um pirulito. E se você não compra aquele pirulito, ai, poxa... Desregula total. Total. Uma experiência que eu tive, assim, que foi uma coisa que eu fiquei bem marcada com isso. Eu fui no aquário comprar planta. E tinha uma pombinha onde você coloca de enfeite numa madeirinha dentro dos vasos. E aí ele pegou e falou, eu quero esse passarinho. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou o passarinho. Na hora de passar no caixa, em vez de eu pegar 2 passarinhos, a mulher passar um e ficar com ele e não tirar dele, eu tentei tirar dele. Falei, dá pra moça passar? Eu não quero. E aí ele entrou numa crise que eu tive que pedir pra minha filha pagar minhas contas, ela pagou no cartão dela, e eu saí com ele. E eu esperei minha filha sair com um carrinho cheio de plantas pra tirar a mão dele que estava grudado no meu cabelo. Meu Deus. Então, assim, são várias e várias fases que a gente vai passando. Mas vai passar. Mas vai passar. E no meio de tudo isso, eu quero saber de onde surgiu a Lu, escritora. A Lu, escritora. Nunca imaginei isso. Porque na época da escola eu não gostava nem de estudar, assim, que tivesse que ler, né, os livros, não sei. E quando aconteceu,
o primeiro livro, que foi Conectar para Transformar, da editora Conquista. A Rubiana e a Shirley, eu fui comprar um livro da Shirley, é uma psicóloga que eu dividi até o consultório com ela. Para mim um pouquinho. E ela me convidou, ela foi na minha casa e ela falou assim, eu vim te trazer um livro. Aí eu falei, que legal, obrigado, tal, isso, aquilo. E aí ela falou assim, você não acha que você precisa colocar algo seu? Deixar algo marcado seu? Você é uma excelente profissional. Eu falei, tá, como? Ela falou, eu tô com um trabalho com mais 35, 36 pessoas e eu tenho 6 páginas. Você quer escrever 6 páginas? Aí eu falei, mas como que eu vou escrever 6 páginas de um livro? Ela falou assim, eu tenho três tópicos, 3 temas. E aí eu olhei para um deles e eu falei, eu quero esse. Como ser assertivo em todas as áreas da sua vida. Incrível. Não é perfeição, é assertividade. Assertividade. Resumir, conseguir tentar o máximo de... tá dando 6 páginas e meia. Não pode. Tem a sua apresentação, tem que diminuir. Fui diminuindo e tal, deu certo. E aí, o não libertador tinha metade escrito. Foi na frente porque ele foi o segundo. Aí. O não libertador, para você... Opa! Vamos virar. Que é o meu aqui também. Mais fácil. Pronto. Aí. E aí o não libertador, ele já estava com 3 páginas escrito. E aí o Gilvan, ele é de Minas, e eu atendo uma paciente, e ele convidou essa paciente para fazer parte da leitura ali, né, do transformado terapeuticamente. E também faltava uma coautora para finalizar. Eu fui a última a finalizar, e aí eu finalizei, que eu vou trocar aqui pra gente Esse deixar. foi o que saiu ano passado. Em 7 de julho. Esse terapeuticamente, ele vem para mostrar, eu falo que é a Bíblia da mente, em todas as áreas da sua vida. E aí eu trouxe nele o que eu trouxe no Conectar, mas de uma forma mais aberta, mais ampla. E eu fiquei com 22 páginas nele. Uau! O lançamento dele foi um sucesso, eu vendi muito bem. Foi assim, um divisor de águas. Finalizei o Não Libertador e lancei em outubro do ano passado. Só que para você ter coragem de dizer não e não se sentir culpada, você precisa ser curada primeiro. E aí foi aonde eu escrevi A Cura Generosa. Como silenciar o medo e a autoculpa através da neuropsicanálise e da ciência da felicidade. Tá aí um grande desafio, né? Sim. Dizer não. Porque você tem que dizer não. 80% das pessoas não têm essa capacidade. Não, porque você está sempre disposta, é aquilo que a gente falou no começo, a servir, a sempre servir alguém, né? Então faz parte da sua trajetória servir alguém. Então quando você diz não... E é libertador, né? Ele é libertador. É maravilhoso falar não. Então quando você diz não, você não precisa ficar se justificando. Mas não por quê? Não. Não quero, não vou, não posso. Existem coisas que são injustificáveis, a gente não negocia. Não. Eu lembro que no dia do lançamento do Terapeuticamente, tinha 2 pacientes minhas e minhas 2 filhas. E eu não sei de onde que surgiu, estava ali todo mundo conversando, sobre Natal. Aí eu falei assim, esse ano o Natal não vai ser na minha casa. Vai ser na casa ou da Karina ou da Carol. Aí ficou, não, vai ser na sua, vai ser na minha. Eu falei, gente, pode ser onde for. Esse ano eu me arrumo, boto o meu salto e vou. E aí foi onde... E assim, todo mundo ficou assim, ó.
Nossa, a mãe não quer ninguém. Eu não quero. Eu vou passar o Natal, a virada, e depois eu vou almoçar na casa de alguém. E foi na casa da minha filha, né? Isso é libertador, porque Sim. você consegue pôr sua cabeça num travesseiro e falar, Não quero, não vou fazer, não aceito. Não quero. E aí, nesse livro, eu ensino também com bastante técnicas, e se você colocar em prática, eu garanto que vai dar certo. Eu entendo que a você, eu dou o direito de pensar o que você quer, de falar o que você quiser, de fazer o que você quiser. E a mim, o mesmo direito de não querer, exato, de não falar, de não fazer nada forçado, sem culpa, porque eu, psicologicamente falando, eu tenho a cura. Ah, Lu, você é perfeita, então você é curada. Não existe perfeição. Existe o caminho da leveza. Que é para isso que a gente vai para terapia, para se curar em primeiro lugar. E aí foi onde surgiu aí as 180 páginas Lu, e da cura. Esses livros, eles estão à venda? Esses livros funcionam assim. Está no mercado, é online? Algumas plataformas têm, Sim, né? Tem o Conectar e tem agora esse daqui, o da cura. Mas a maioria das vendas que eu fiz, todas as vendas que eu fiz, na verdade, tirando 2, foram totalmente diretamente pelo meu Instagram, por divulgação, por lançamentos. Eu aluguei uma cafeteria e lá a gente fez o lançamento. Ela reservou 2 salas. Então, foi uma troca muito boa, porque lotou a cafeteria. E aí, no final, eu dei de presente um livro para ela, pro garçom que estava servindo, todos os meus seguidores, as pessoas que estavam ali, teve 75 pessoas. Então, assim, foi muito bom. Então, a maioria das pessoas que compram os livros entram em contato pelo Instagram, porque tá lá o link, e quem me conhece pelo WhatsApp, mas também tem meu WhatsApp no Instagram. Então, automaticamente a pessoa entra em contato comigo. Então, a gente vai deixar no link do vídeo os seus contatos para as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, os livros. Para quem quiser fazer terapia com você. Também. Eu sou uma dessas pessoas que eu preciso começar urgente, porque eu preciso finalizar minha formação em psicanálise, né? E aí você também vai precisar. Eu preciso. Foi aí que eu comecei. Acabei perdendo muito tempo, né? Com essa questão do luto da minha mãe, eu acabei que não tinha cabeça para estudar, não, tá tudo. E agora eu tenho que correr contra o tempo, porque eu tenho um período para finalizar meu curso, né? Mas vai ser no tempo que tiver que ser. Que é a supervisão, né? Todo psicanalista, ele precisa ter alguém com bastante experiência para supervisionar os seus atendimentos, que é o estágio. Sim. Né? Na pandemia, eu fiquei numa faculdade, foi onde eu fiz o meu mestrado. Então, eu fiz a pós-graduação de psicanálise clínica. Em seguida, eu fiz um mestrado de sexologia na adolescência, porque tinha muito adolescente que precisava se encontrar e eu não sabia. E após isso, eu fiz uma pós de neurociência, que eu terminei há poucos dias. Eu preciso terminar a psicanálise, porque depois da psicanálise eu mergulho na neurociência. A neurociência é um divisor, ela é muito incrível. Você consegue entender o porquê de muitas coisas que você levou tantos anos da sua vida arrastando. Quase 50. Quase 50, eu também. Quase 50, né? A Luzinha falava, por que disso? A Luciana hoje fala, eu sei. Por que eu senti isso? Hoje eu consigo entender. Hoje eu coloco na caixa do inconsciente, isso não me dói mais. É tão bom quando você consegue identificar de onde vêm os seus medos, de onde vem aquela opressão. A semana passada eu passei por uma situação assim, e eu tava me sentindo tão oprimida, e eu peguei, parei e falei assim, isso vem da minha infância. Isso não faz mais parte da Adriana de agora. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô deixando essa ferida tomar conta de mim? Não.
Essas perguntas são muito boas, porque essas perguntas são feitas dentro do consultório. Então, você, pelo pouco que você ainda não finalizou a psicanálise, você mesmo se analisou. Nossa, Lu, a gente tem assunto para mais 2, Então, 3. 4. A gente faz vigília aqui, filha, de virar noites. Então, nós vamos fazer um outro encontro, porque Que delícia. hoje a gente conversou bastante, mas vamos deixar um pouquinho para a próxima. Vamos incrível. deixar um pouquinho, porque a próxima eu posso trazer, né, já. Tem mais livro? Tem um que tá quase. Ah, então já. A importância de você se conhecer. Uau. Então já sabe, Tá na né? metade, tá na metade. Já sabe, o lançamento Tá na metade. vai ser aqui. Lu, foi incrível, foi Obrigada, maravilhoso. A Adri. sua trajetória é... Nossa, não tem nem o que falar, né? Obrigada, O Adri, pela Anthony não tem o oportunidade. que falar. Não, Que serzinho iluminado, né? maravilhoso. E é isso, foi incrível. Volte quando quiser. Foi um sempre. prazer. Foi o máximo conversar com você. Acho que eu comecei com o pé direito. Vou fazer sua supervisão, mulher. Aí vamos. Ah. Vamos psicanalista rapidinho. Vou fazer sua supervisão. Você vai entrar na equipe. Eu tenho uma equipe. Quando não cabe dentro da minha agenda, dentro do horário, eu tenho uma equipe de 5 pessoas que eu vou, olha, eu tô indicando você. Olha, você vai para o quer presencial? Tem esse aqui. Quer online? Tem esse aqui. E aí, eu vou fazer assim. Perfeito. Tem a Adriana. A Adriana também faz parte da minha equipe. É isso aí. Obrigada, Adri. Obrigada, Lu. Deus abençoe sua Amém, trajetória. amém. E que Deus cubra o Anthony com muita saúde. Amém. E já deu tudo Recebo. certo. Já deu. Né? Já deu. Obrigada. Você pode Você pode. Você ser o quer. que você quiser. Podemos. Com certeza. Obrigada. Obrigado.